Lúcio, 7 minutos. É pouco. Você é craque, hein, Loida? Olha, fiquei babando ontem lá na entrevista Aham. com você lá. Olha, é isso. Hein? É pra eu falar que ele... Olha, a Nayara falava, quando eu crescer eu quero ser que nem ela. Vamos lá, cara. Pro lado, né? Se gosta, né? Agora, 7 horas e 6 minutos, voltamos com a notícia de frente. Vamos para o destaque de Lúcio Sorge. Bom, meu destaque hoje é sobre alguns pontos, né? Eu quero falar sobre alguns pontos aí de uma entrevista exclusiva com o governador Mauro Mendes, que nós vamos exibir no Jornal do Meio-Dia, né? Desta quinta-feira. Eu e a Nayara, professor, estivemos ontem lá no início da noite, no Palácio Paiaguás, para uma entrevista assim, relativamente extensa, né? Com o governador Mauro Mendes. Ele falou sobre toda essa crise, a pandemia do coronavírus, no aspecto da saúde e também no aspecto econômico. Por falar no aspecto econômico, deve ter hoje, às 10, 11 horas da manhã, um anúncio, né, do governo do estado sobre algumas medidas que serão tomadas para facilitar a vida das empresas, das micro, das pequenas e das médias empresas, como uma forma aí de enfrentamento dessa crise gerada pelo coronavírus, mas que já tem aí grandes impactos na economia estadual. Um desses impactos é lá na arrecadação, né? Nesse mês de abril, a queda deve ficar em torno de 25% a 30% na arrecadação do governo de Mato Grosso. Mas em maio, pelas estimativas aí da área econômica do governo, este rombo na arrecadação dos cofres públicos deve chegar a 40%. Né? Quer dizer, 40% de queda na arrecadação. Então, é o seguinte, vai ter problema e muito problema a ser enfrentado. Nessa entrevista, o governador ele admite, né? Ele já disse isso, né, em outros veículos de comunicação, mas ele admite aí a possibilidade, né, de que os salários do funcionalismo poderão atrasar. Não vamos nem falar em RGA, né, porque se o salário vai atrasar, a RGA que está suspensa desde o ano passado, agora em 2020, dificilmente poderá ser paga, mas a possibilidade aí, com essa queda violenta na arrecadação, essa possibilidade aí de atraso no pagamento do funcionalismo público estadual é uma possibilidade real. Um outro aspecto lá que nós abordamos nessa entrevista exclusiva com ele, a questão com os poderes. O governador já adiantou que quando ele tiver esse quadro, né, da arrecadação, um raio-x melhor de que vai cair, né, que vai diminuir. Ele disse que só está aguardando para ter os números reais sobre essa queda na arrecadação para poder chamar os poderes para conversar. Vai chamar lá Ministério Público, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, para negociar com os poderes os valores do duodécimo, né? Porque ele diz o seguinte, que é o momento de que todos devem colaborar. E por falar em duodécimo, nós perguntamos ao governador sobre aquela VI, né? Sim. Aquela verba indenizatória de 31.700.000 reais, né, do Poder Judiciário. Naquele repasse de suplementação de 124 milhões, aí o governador disse o seguinte, olha, os poderes são autônomos e independentes. Quem tem que responder isso é o Poder Judiciário. O dinheiro é deles, né? Ele falou o seguinte, olha, o governador pode muito, mas não pode tudo, né? Então, é o seguinte, quem tem que responder sobre esses 31.700.000 reais de verba indenizatória no momento de tanta dificuldade é o Poder Judiciário. Um outro aspecto aí dessa entrevista
é a avaliação aí em relação ao presidente Jair Bolsonaro. O governador diz o seguinte: olha, o presidente precisa ter um pouco de equilíbrio para governar, né? Para governar, para liderar, né? A opinião do governador é que aquilo que o presidente Jair Bolsonaro fez durante a campanha de enfrentamento, ele teria que rever esses conceitos, né? De que nesse momento, como presidente da República, ele precisaria adotar uma outra postura, ter um pouco mais de equilíbrio para ter as condições de comandar, de liderar, né? De governar e de dirigir aí os destinos do país. E também o governador, nessa entrevista aí, nessa entrevista exclusiva, ele fez uma observação lá sobre as eleições municipais, né? Nós lembramos a ele lá que na eleição suplementar ao Senado, ele tinha feito um pedido, né? Para adiar a eleição suplementar ao Senado, e aí utilizou como argumento a crise do coronavírus, que não tinha chegado aqui ainda. Aí ele foi muito criticado, né, por ter pedido adiamento, que depois acabou sendo adiada. E aí, sobre as eleições municipais, a opinião dele é o seguinte: ele citou lá as previsões que vêm sendo colocadas, né, pelo próprio Ministério da Saúde, né, de que essa crise pode se estender até julho e agosto. E que aí, se isso ocorrer, seria muito difícil aí ter a confirmação dessas eleições municipais para o mês de outubro. E aí, em resumo, esses são os pontos principais aí dessa entrevista exclusiva, que será exibida hoje no Jornal do Meio-Dia. Falando em entrevista exclusiva, hoje no Cidade Alerta, já adiantando, nós vamos entrevistar a primeira pessoa que foi contaminada pelo Covid-19, né? Vamos bater um papo com ela ao vivo também hoje às 17h50 no Cidade Alerta. Certo, vamos então. Quero agradecer o Lúcio. Bom dia, Lúcio. Bom dia. Bom dia. Bom dia, quer dizer, obrigada. Bom dia, Lúcio. Bom dia. Era bom dia, Lúcio. Obrigada. Bom dia, professor. Obrigada. Bom dia, Nayara. Bom dia a todos. Um excelente dia. Obrigada. Bom dia, Nayara. Obrigado. Obrigada a vocês. A gente volta amanhã com mais informações aqui no A Notícia de Frente. Você fica agora com Antônio Carlos Silva e o Jornal da Manhã. Encerramos aí com imagens do trânsito. Obrigada.